Shalom Adonai. Shalom Adonai. Antes de continuar a série O Caminho do Sol, os 3 dias de escuridão, e eu estou mostrando todos os marcadores para você ter uma compreensão do que está ocorrendo, eu quero explicar esse fenômeno. Porque esse fenômeno ele aconteceu no Rio de Janeiro, Cidades do Sul, no Uruguai, na Argentina e no Chile. Eu converso com uma senhora bem lá na extremidade e ela fala para mim que só está frio, não tem mais as estações. E quem mora no Rio sabe que 80% desse ano só está sendo frio e chuva. Ele não vê mais, o carioca não vê mais o verão. E lá houve o céu vermelho ontem. Então eu vou parar, vou fazer 2 vídeos do céu vermelho para dar uma explicação e um certo entendimento para vocês. Então eu vou voltar no modelo. Então deixa eu voltar lá no modelo e eu vou explicar o que é a corrida do céu vermelho e o que é a corrida do sol do céu azul e depois eu explico o que eu quero falar aqui. Antes de entrar aqui no modelo, eu queria explicar que o sinal de Apocalipse 12, que é quem menciona é João, ele está mencionando lá nas escrituras em Apocalipse. Ele fala que vai haver um sinal e depois ele fala que vai haver o segundo sinal, que também está em Apocalipse 12, do versículo 1 ao 4 do capítulo 12. E João menciona também que vai ocorrer um sinal em Apocalipse 15, que é o grande sinal. Então, o primeiro sinal de Apocalipse 12 ocorreu em 23 de setembro de 2017. E o terceiro sinal vai ocorrer em 2024. Como a gente estuda o Evangelho das Estrelas, a estrela errante Júpiter, ela participou do sinal e ela está caminhando para o sinal de Apocalipse 15. Então ela está determinando os últimos 7 anos da Era da Graça. Nesse modelo, depois que ocorrer a inversão, aí que você vai ter a última semana de Daniel. Você vai ter a tribulação e a grande tribulação. Tá? Na semana da Era da Graça, não tem anticristo, não tem nada. É só a última semana da igreja. Tá? É quando nesse modelo meu, lá bem próximo, vai haver o arrebatamento. Mas a gente não põe data em arrebatamento porque a gente não é tolo. Arrebatamento é baseado no casamento judaico. Como eu nasci em Israel, eu nasci em Jerusalém, e eu vim de lá quando eu tinha 2 anos de idade com meu pai, então eu como judeu, eu sei entender o que é casamento judaico. Então eu conheço, eu era judeu ortodoxo e eu me tornei judeu messiânico, tá? Então eu sei o que é o casamento judaico. O casamento judaico é o pai que manda chamar a noiva. Não é o noivo, ele não sabe. Ele só comunica ao pai que os aposentos estão prontos, tá pronto. Então o pai que vai falar, vai buscar sua noiva. Então, o dia do arrebatamento, homem nenhum na face da terra, nem anjo, e nem mesmo o filho, o noivo, vai saber. Tá? Em relação ao dia do Senhor, ele já revelou. Tanto é que ele comunicou ao filho, o filho comunicou ao anjo e o anjo comunicou a João, que estava na ilha de Patmos, e ele escreve Apocalipse. E quando você tem a era de peixe, para chegar à era de aquário, você tem 21 anos de intervalo, de uma era a outra. Então esse intervalo corresponde aos 7 anos da Era da Graça, à última semana de Daniel, e 7 anos vai ser retirado, porque ele vai congelar 1/3 da Terra para diminuir o dia de 24 horas para 16 horas. Então ele vai congelar o relógio. E basicamente seria isso aqui, ó. Ele sempre fez isso, né? Para você ter entendimento, ó, primeira Terra, o dia era 54 horas. Ele reduziu 1/3, ele congelou, o dia caiu para 36. Aí depois o que ele faz? Ele congela mais 1/3 e o dia cai para 24 horas. Agora ele vai reduzir mais 1/3. É o que a Lua está mostrando, que o hemisfério sul, ele vai, uma certa área vai à Austrália, Nova Zelândia, uma parte da América do Sul, uma parte do Japão. O Japão vai bastante área, uma parte da China, bastante lugar vai para baixo do gelo. E como esse canal, ele é um canal de astronomia bíblica, ele não é de astrologia, ele não é de cabala e ele também não é de nova era. Ele é astronomia bíblica. Era o que o Daniel fazia. Tanto é que Daniel soube o tempo que ele estava, porque ele estudava
astronomia bíblica. Então ele soube determinar o tempo que ele estava vivendo. É o que a gente está fazendo agora. A gente não quer marcar data, a gente não é tolo. Isso aqui eu quero especificar para as pessoas, para elas observar os sinais no céu. E eu quero que essas pessoas aprendem a ler a sinal, porque esse firmamento ele vai baixar perto da inversão. Então os sinais vão ser visíveis para quem entender. Eu acredito que esse trabalho que eu faço na internet, no YouTube, eu acho que ajudou muitas pessoas. Tem pessoas que olham para o firmamento hoje, ele sabe Cruzeiro do Sul, ele sabe hora, ele sabe o que está acontecendo, ele está bem desperto, porque isso aí foi retirado das pessoas. E tem pessoas que não têm compreensão do Evangelho das Estrelas, elas não entendem, porque talvez ela não é um escolhido, né? Por isso que tem pessoas que não está escolhido, essa é a verdade, ela é um habitante da terra, a palavra tem que ser firme, né? Por que tem pessoas que vê e compreendem? Tem pessoas que vão e compreendem, e outros não compreendem, outros só ficam criticando, porque o Espírito do Pai não está nele, né? Primeiro que Pai é amor, uma pessoa que tem o Espírito do Pai, ele não julga ninguém, né? E o Pai não se assenta em mesa de escarnecedores, tá? O Pai não se assenta nessas mesas, tá? A gente sabe que esse Espírito não procede do Pai, né? A gente nunca viu o Messias debochando e nem criticando ninguém. Ele nunca criticou ninguém. Ele abominava o pecado, mas ele amava o pecador, né? E é isso que a gente tem que fazer, amar o pecador. Então vamos lá na corrida do céu vermelho. O que é a corrida do céu vermelho? O céu vermelho, que está embaixo nesse modelo, a corrida dele começou no dia 27 de março de 2022. Quem acompanha o meu canal sabe que eu falava do céu vermelho antes mesmo dele aparecer. Tanto é que no dia que eu falei que ele ia começar a aparecer no mundo, muitas pessoas debocharam de mim, porque não tinha céu vermelho. E quando eu fui deitar, fui dormir, quando eu acordei, tinha mais de 500 mensagens no meu celular mostrando foto de céu vermelho do mundo inteiro. Então, esse modelo, por enquanto, ainda ele não errou. Tudo que está se falando, está se acontecendo. As enchentes no Nordeste, chuva de granizo, isso aí a gente vem falando antes de acontecer. E o que é a corrida do céu vermelho? Quando ele iniciou essa corrida, no dia 27 de março de 2022, ele vai fazer uma corrida de 911 dias. Tanto é que eles usam isso nos Estados Unidos para você pedir socorro, né? Porque o céu vermelho vem vindo e é a inversão, pede socorro. E o céu azul está em cima. A corrida do céu azul ela é de 74 dias. Isso vai ocorrer, você tem o sinal dos Atlantes, o sinal de fim do mundo, no dia 11 de junho de 2024. E 30 dias depois, no dia 11 de julho de 2024, você vai ter a diminuição do dia, porque o sol do céu azul vai fazer a corrida dele. Só que ele é o coelho e o céu vermelho é a tartaruga. Esse aqui corre mais lento e esse aqui vai correr rápido. Se chegar no dia 11 de julho de 2024 e não começar a ter a diminuição dos dias, a inversão talvez vai ser só o ano que vem. O que a gente quer estipular aqui é que a gente está próximo. Com o aumento, com a intensificação dos fenômenos, céu vermelho, lua U, chuva de granizo, neve em lugar que é deserto, você está vendo se isso está ocorrendo. Eu só quero colocar você, o meu intuito, é na estação, para você ter o quê? Arrependimento, santidade, crer no sacrifício do madeiro, e o único caminho e a única porta é o Messias, não há outro. Essa é a mensagem do meu canal, tá? Se você estiver fazendo isso, você está de parabéns, se arrependa, o tempo é curto, tá? E eu respeito as pessoas que não crê no arrebatamento. Eu respeito, eu tenho vários amigos que não crê e eu tenho o maior respeito por eles, é assim que tem que ser, né? Tá? Então, vamos continuar. Então, você já sabe como é a corrida do céu vermelho, é de 911 dias, e a corrida do céu azul, 74 dias, e aí ele caminha por 7 dias da inversão, 4 dias você tem os fenômenos em alta intensidade, destruindo tudo, e 3 dias na escuridão, e depois liga de novo. Quando você vai para a internet, eles mostram que a luz vermelha é quente e a luz azul é fria. Só que isso aqui está errado. Luz fria é vermelho,
Tanto é que em física eles falam que a luz vermelha, o ponto é difuso, e a luz quente é azul. Isso eu questionei um físico, vários físicos que são amigo meu, e também um professor que ele é fantástico, ele tem um conhecimento de cinema, porque ele participou dessa indústria que faz cinema. Então ele me explicou muita coisa, ele explica para mim muita coisa, porque o cinema ele te manda uma mensagem para tentar mudar a realidade em termos do que a gente pensa. Por isso que foi a finalidade da indústria cinematográfica. Tanto é que quem colocou essa mudança aqui foi a indústria cinematográfica na década de 90 e até 2000. O que eles querem dizer aqui? Que em termos de arte, é que quando é vermelho, que é mais quente, é um cara romântico, um cara apaixonado, é uma cor mais quente. E a cor azul é mais fria. Então, isso aqui eles relacionaram à arte, relacionou à arte, entendeu? Por isso que isso aqui está errado. Tanto é que 10.000 Kelvin, o aquecimento é muito maior do que 1.000, tá? Na escala de temperatura, unidade de temperatura. E depois você tem a escala Celsius, né? Que a água ferve a 100 graus. E você tem também a Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos, é a unidade de temperatura. Eu sou uma pessoa, isso eu aprendi muito com os índios Cherokee, que eu tenho muita amizade com os índios que moram nos Estados Unidos e uns índios da Amazônia. Eu converso muito com eles e então a gente tem que observar a natureza. Quem é da minha época, né, da minha geração, sabe que até 2000, até na década de 90, o céu era amarelo, depois ele se torna branco e ele está se tornando azul. E o ponto focal dele está ficando menor. Então, o que acontece? Cor azul é mais quente, o sol está ficando mais quente. Então aqui, ó, se você for para as lâmpadas, de vermelho está indo para azul. Claro que aqui você vai pegar lâmpadas amarelas que tinha filamento e as lâmpadas aqui hoje não tem, as lâmpadas de LED. Mas o que eu estou fazendo, a comparação, é em relação à cor. Então, a cor vermelha, ela é fria, tá? Então você vê isso na natureza. Nós está caminhando, ó, do amarelo, está indo para o azul. Então o azul a cor é mais quente, não fria. Isso aí está errado na internet. Esse erro para mim é proposital. Entra na internet e você vê. É para você não compreender. Eles não explicam que a cor vermelha aqui está mais quente porque está relacionada à arte, não à temperatura. Tanto é que eu vou deixar um áudio aqui depois de um professor que ele tem linguagem acadêmica e ele vai explicar, tá? Essas escalas de temperatura. Então, ele explica bem. Então, o que acontece? Por que eu estou mostrando isso? O que eu quero te mostrar que quando houve esse fenômeno no Rio de Janeiro, que o céu vermelho ele está mostrando para você que vem vindo frio, que lá em alta altitude é um frio gigantesco o que está acontecendo lá. Tanto é que eu conversei com um soldador, né, que é um amigo meu que mexe com solda em São Paulo, e quando você pega o bico do maçarico, quando ele está em azul, de branco para azul, ele está em alta fusão, a temperatura é altíssima. Então, a cor azul é quente e a cor vermelha é fria, ela é difusa. E o que tem a ver isso com o céu vermelho? O céu vermelho que você viu no Rio de Janeiro é que em alta altitude está muito frio. Ele está mostrando, a natureza está mostrando que a neve vai vir. É isso que está mostrando. Tanto é que quando houve céu vermelho na Antártida, eu monitoro a temperatura lá, depois que passou 3, 4 meses, eu acho que mais ou menos uns 3 meses, até chegar agora, de 50 graus caiu para menos 85. E agora está menos 90. Só para você ter uma noção de como a temperatura está baixando na Antártida. E isso vai trazer consequência para nós. Porque o Criador ele vai congelar 1/3 da Terra para ele diminuir 8 horas no tempo. E se ele não houver essa encurtação dos dias, as escrituras falam que não sobraria carne nenhuma. Tanto é que quem está no Rio vê que a temperatura está amena. O carioca não tem mais o verão que ele tinha. Quem mora no Rio sabe disso. Eu converso com pessoas que moram no Rio e eles me comentam isso. Então, o que você está vendo no céu vermelho é que a temperatura está baixíssima em alta altitude. E o Sol, que está diminuindo, o ponto focal dele está ficando mais intenso e diminuindo a parte maior que ele pega, então ele está indo embora. Agora você está tendo uma diminuição
de ponto focal dele, mas vai chegar uma hora que ele vai partir para o hemisfério norte, e aí é onde naquela corrida de 74 dias você vai ter o fenômeno acontecendo, que é o congelamento, que é neve caindo, e Apocalipse, volta em Apocalipse, ele lê lá, capítulo 8, versículo 12. 1/3 do Sol foi atingido, 1/3 da luz, da Lua, e 1/3 das estrelas. E 1/3 da Terra, presta atenção nisso, não vai haver a luz do Sol. 1/3 vai para a escuridão também. E no próximo vídeo eu vou te explicar um fenômeno que houve no Rio, no mesmo dia que está ocorrendo esse céu vermelho, que vai ocorrer mesmo. Você vai ter você vai entender o que é céu vermelho. Então, quando você vê o céu vermelho, você está vendo que a temperatura, ele está anunciando que a temperatura vai abaixar, por isso que ele está vermelho. Como eu leio muitos livros apócrifos, judaico, a Torá, eles mencionam que no dilúvio, quando abriu a janela do céu, a água entrou, as águas primordiais. E as águas primordiais, elas estão bem geladas. Tanto a alta temperatura, o fogo queima, o plasma te queima, e a água, a baixa temperatura, ela também te queima. Tanto é que no dilúvio, nesses livros apócrifos judaicos, comenta que a água do dilúvio queimava as pessoas, derretia a pessoa, de tão gelada que era ela. Então, quando você vê o céu vermelho no Rio de Janeiro, é que em alta altitude está em baixa temperatura, tá? Esse é o fenômeno. Eles inverteram a escala da cor para mostrar a temperatura na cor. Então, quando você olhar luz vermelha é frio, não é quente, aqui está errado. E luz azul é quente. Isso aqui foi invertido pela indústria cinematográfica. Fica com o áudio do professor e depois eu vou te mostrar as imagens do céu vermelho no Rio de Janeiro e vou mostrar na Antártida quando houve o céu vermelho. Houve o céu vermelho e a temperatura caiu 3, 4 meses, tá? Então, você está tendo a temperatura cair porque o céu vermelho está anunciando isso. E outra coisa, essa imagem aqui é do outro modelo, né? Da Terra Bola. Olha para você ver aonde está havendo a diminuição do campo magnético da Terra. E é onde você está tendo o céu vermelho. Tanto é que a NASA está monitorando o sul do Brasil agora, viu? Eles vêm monitorando há anos. Por que eles vêm monitorando o sul do Brasil? Porque eles sabem que a anomalia está aqui. Então é aqui que vai começar o frio, tá? Bem mais antes da Austrália, da Nova Zelândia. Vai ser quase ao mesmo tempo, mas aqui vai ser bem mais rápido. Por isso que o Rio de Janeiro viu o céu vermelho, porque você tem o decaimento do campo magnético da Terra. Então, vai resfriando, tá? A gente está entrando com a mini era do gelo, tá bom? E fica com o áudio do professor, vocês vão dar, eu acho que esse vídeo vai dar compreensão do que eu estou falando. Shalom Adonai. Até amanhã que eu faço o próximo vídeo. Explicar essa questão da escala de cor, né? Então, assim, o pessoal que trabalha na área de arte mexia com colorização de filmes, color grading, Photoshop, tratamento de fotos, há muito tempo, né? Desde a década de 90 até ali 2006, mais ou menos, eles tinham essa mesma sequência, essa mesma escala que as pessoas conhecem, onde o vermelho é quente e o azul é frio, né? Passando ali por uma sequência de tonalidades, né? Dentro do Pantone. Né? E o que acontece? Isso está incorreto. Por quê? Quem desenvolveu essa escala de cor foi um físico, se eu não me engano, ele era irlandês, William Thomson, que era conhecido como Lord Kelvin, né, que foi uma atribuição, uma honraria que deram para ele, que é de onde surgiu a escala de Kelvin, né, onde você tem ali, né, as unidades Kelvin aumentando e diminuindo e alterando a cor. E por que ela está errada? Porque Kelvin descobriu isso colocando uma ponta de metal no fogo, e quanto mais quente a ponta de metal foi se avermelhando, mais quente ainda ela foi ficando esverdeada,
Mais quente ainda, ela ficou azul a ponta. Então, o ponto de medição, lembrando que Kelvin era matemático e era um matemático especializado em termodinâmica, né? E uma das atribuições dele assim, e contribuições para a termodinâmica foi a entropia. Então, que está relacionada ao tempo, está relacionada à temperatura. E o que acontece? É a mesma coisa, o exemplo até que você deu do maçarico, por exemplo, você está correto, porque a chama, quanto mais azul, maior é a intensidade e transferência energética de temperatura. Então a escala, ela realmente está invertida para as pessoas, né? Por quê? Por causa do conceito artístico, né? Nós temos uma sensação psiconeural dentro das artes, dentro da arte dramática, principalmente, onde você aquece, né, colocando tons avermelhados, âmbares e tudo mais, aquela coisa do pôr do sol, da hora mágica, né, ali que baixa o sol, né, porque isso é romântico, isso é artístico, ele não é científico, ok? E as ferramentas que contemplavam essa escala dentro, em exemplo, né, o Photoshop, mas tem muitos outros softwares como Lightroom, softwares de tratamento de imagem, eles tinham essa escala invertida até mais ou menos esse período aí que eu estou te falando. Depois isso foi corrigido, né, porque não estava batendo, por exemplo, com o trabalho de profissionais como gaffers, fotógrafos, cinematógrafos que usam espectrofotômetros, né, instrumentos profissionais que tinham a escala correta ali, né? Então, assim, o pessoal de pós-produção, de edição, conflitava com essas informações, né? Porque tinha essa incoerência que era mais artística e menos científica. Mas no caso do teu trabalho, do que você está explicando, convém entender a questão de física, né? E neste caso, a matemática aplicada à física, ao estudo da termodinâmica e suas leis e suas convenções também, ok? Então, o que realmente importa nessa questão é céu vermelho, tanto de forma elétrica como de forma é, espectral, ele está no campo de frio, não de quente, ok? E também tem uma questão importante, né? Por exemplo, os Estados Unidos, eles usam Fahrenheit, né, em vez de Celsius, que é uma escala um pouco mais justa dentro do desenvolvimento da escala de Kelvin, ok? E muitas coisas lá, eles sabem que é desse jeito que eu tô te falando, entendeu? Do frio para o quente, do vermelho para o azul, né? Passando ali por todas essas tonalidades, ok?